Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E você também poderá assisti-lo através dos canais da rede EdSat-CBED, os canais da educação. Também você poderá acessá-lo no nosso canal do YouTube, que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater o direito portuário e marítimo. E para isso nós convidamos a professora mestre Milene Zerek Capraro. A professora Milene, ela é advogada, atua nos estados de Santa Catarina e do Paraná, é especialista em direito empresarial, mestre em direito internacional marítimo e portuário, agora está fazendo doutorado em ciências sociais pela Universidade Federal do Paraná, e o tema dela é desenvolvimento portuário. Ela também é licenciada em Direito pelo MEC. É coautora da obra Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento, e publicado pela editora Fórum, 2010. Ela, nesta obra, tratou do tema turismo náutico, aspectos jurídicos destacados, onde trata da legislação de terminais turísticos de passageiros no Brasil e sua legislação. E ela também é autora desta obra aqui, Introdução ao Direito do Trabalho, Portuário, Marítimo e do Petróleo. Esta obra foi publicada pela editora Insight. Também é uma das coautoras deste livro, que já é um best-seller aqui em Curitiba, coordenado pelo professor Ricardo Costa de Oliveira, que é o organizador, que se chama Estado, Classe Dominante e Parentesco no Paraná. Nessa obra, se me permitir, professora, eu também sou autor de um dos capítulos, O Poder Municipal na Câmara Municipal de Curitiba, 1947 e 2014. Mas, professora Milene, é uma honra tê-la em nosso programa. E a senhora, eu vendo aqui pelo seu sobrenome, Correia, é lá de Paranaguá, o seu pai é Zerek, que eu acho que é polonês esse sobrenome, aqui da região de Curitiba, e Capraro é do seu marido, deve ser italiano. Italiano, com certeza. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, já que estamos tratando dessa questão do direito marítimo, o direito portuário, hoje já está avançando muito nessa área do direito marítimo, do direito portuário, e também a questão da arbitragem. A senhora até é autora de um artigo nesse setor. Eu gostaria que a senhora, que nós iniciássemos por esta visão do direito portuário e principalmente da arbitragem. Como se aplica a arbitragem no direito marítimo, no direito portuário? Jorge, eu gostaria de agradecer a oportunidade de hoje poder estar aqui participando desse programa, todo o pessoal da Uninter, o qual a gente tem muita consideração. Eu acho que é muito importante esse tipo de atividade, entrevistar os profissionais. Nós que somos professores e nem sempre temos o verdadeiro reconhecimento, você sabe disso. Então, estar aqui hoje, com certeza, é bastante importante para mim e para todo o grupo do qual nós fazemos parte, você inclusive, né, com aquele artigo maravilhoso. E que segunda-feira o nosso lançamento foi muito interessante, né? Foi muito bom, parabéns, a gente só tem a agradecer a todos os que participaram. Mas eu gostaria de colocar para você, assim, por que eu comecei nessa seara do direito portuário? Antes da gente chegar lá na arbitragem, que é lá no final. Então, eu sou de origem polonesa, o Zerek, a minha família ali do Abranches, aqui de Curitiba. O meu pai, no caso daqui de Curitiba, e minha mãe de Paranaguá, e que o pessoal Lopes Correia são da origem família colonial.
Professor Ricardo que comenta esse tipo de informação, né? E no caso, meus pais casaram, moraram em Paranaguá. Meu pai é da área do petróleo, ele trabalhou muitos anos como petroleiro. O vô da minha mãe, meu bisavô, um deles, foi estivador da época da fundação da Estiva de Paranaguá, então tem até nome na placa de bronze, o nome dele. O outro, meu bisavô, o outro avô da minha mãe, então ele tinha barcos de pesca na região ali do Itaqui. E então toda a minha origem, para hoje chegar nesse trabalho de atuação profissional na área do direito portuário e marítimo, toda a minha origem veio do litoral do Paraná. E que hoje daí nós chegamos assim no momento em que eu sou doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, com um grupo de pesquisa das instituições de poder, que o nosso coordenador é o meu orientador, o professor Ricardo Costa de Oliveira, e a minha tese de doutorado é no momento, né, a gente está organizando o título bem, mas por enquanto nós estamos no desenvolvimento portuário no estado do Paraná, analisando as políticas públicas, as relações de poder dos portos do estado do Paraná, que seria o Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina. Agora, vamos deixar esse tema da arbitragem mais para o final, como a senhora disse, mas no passado, principalmente no século XVII, XVIII, o Porto de Antonina era mais importante do que o de Paranaguá, não é? Nós tivemos esse desenvolvimento dos portos em todo o Brasil, funciona dessa maneira, né? Existe uma evolução, nem sempre como começa, termina. Um porto, agora nós vamos ter mais uma mudança maior em função da discussão das poligonais, que é a possibilidade de termos terminais privados no Brasil. Que eu acho importante a gente conversar assim sobre o que é a privatização dos portos, que todo mundo comenta, né? Nossa, o governo atual, pela Lei 12.815 de 2013, privatização dos portos. O que é privatização dos portos? Aliás, explique para nós. É importante que os alunos aqui, interessados na gestão pública da Uninter, tenham uma noção básica e rápida de um conhecimento básico e importante. Então, o que ocorre? Os portos no Brasil, quem detém o poder de dizer que aquela área ali é porto ou não é o governo federal. Isso é norma da Constituição Federal. Sim. Até o ano de 2013, no advento da Lei 8.630, que é de 1993, que é o marco regulatório nosso, dos portos no Brasil, os portos, eles poderiam, as empresas poderiam ter os seus terminais portuários, porém elas teriam que utilizar o terminal portuário somente para carregar a carga própria deles. Exemplo, uma empresa antiga, Sadia, ela tinha o terminal dela, mas ela só poderia trazer cargas da própria Sadia, ela não podia utilizar como atividade fim como porto, certo. E sim só para a atividade dela. Isso até 2013. Com o advento da Lei 12.815, o que permitiu-se? Que se abra essa situação e que as empresas que têm o terminal, a concessão do governo federal, elas podem atuar como atividade fim o recebimento de cargas, objeto do comércio internacional, importação ou exportação, naquela localidade, naquele terminal portuário. Ou seja, pode funcionar como um porto livre, podemos assim dizer, que atua em todas as áreas. Qualquer tipo de carga, desde que a missão daquele terminal tenha capacidade, né? Porque nós temos vários tipos de terminais, terminal granel, terminal container, que transita veículos. Então, nós temos Os terminais, por exemplo, de petróleo, também de gás. É outra modalidade de terminal, né? No caso, a discussão de Paranaguá, o que é agora? Uma discussão enorme que está tendo. Tivemos até uma liminar favorável aí. A poligonal, o que é a tal da poligonal? Poligonal é um desenho dentro do mapa, dali em Paranaguá, que vai dizer o que é porto organizado e o que não é porto organizado, o que é porto privado, no caso. Porto organizado são as normas da CEP e da ANTAC, que tem que ser rigidamente cumpridas.
onde os terminais são objeto de concessão. Aliás, aí você conhece mais que eu. O que é a CEP, o que é a ANTAC? A CEP é a Secretaria Especial de Portos, que ela atua como se fosse um ministério, né? Isso. Ela tem uma função... ANTAC é a agência reguladora que orienta, que regula toda a questão do transporte aquaviário no Brasil. Aqui no Paraná, vamos pegar o exemplo, mas nós temos alunos no Brasil todo. Aqui o porto é uma espécie de uma autarquia estadual, ou seja, é uma concessão do governo federal ao estado do Paraná. Isso, a concessão do governo, sempre o governo federal que institui, que é o detentor do poder, poder concedente. Ele forneceu para o estado do Paraná a possibilidade do estado do Paraná gerenciar esse sistema do porto no nosso estado. Em Santa Catarina, no município de Itajaí, quem gerencia o porto, na verdade, o poder concedente forneceu ao município de Itajaí. É o município. É municipalizado o sistema lá. Daí tem várias discussões e controvérsias, que o Estado é melhor administra ou que o município é melhor porque está mais próximo da população. Então tem várias situações aí, várias nuances. Surgiram novos portos, inclusive recentemente, novas autorizações até de containers. Aqui no sul nós temos vários. Nós estamos tendo no Brasil inteiro solicitações de pedidos de liberação para os terminais, os TUPs que eles falam, que é terminal privado, de uso privado. Mas aqui no Paraná, antes da definição desse desenho dessa poligonal, não está tudo parado, não está sendo feito nada, porque está sendo aguardada a decisão das audiências públicas, que terão aí várias reuniões para que se defina o espaço, então, do que será o terminal privado e a área do porto público. Agora, professora, a senhora estudou essa área profundamente no seu mestrado e o objeto do seu estudo foi o direito do trabalho relacionado à questão dos portos ou direito marítimo. Ele difere muito do direito do trabalho comum de quem vive, digamos assim, no interior do Brasil ou tem conceitos específicos? Específicos, muito específicos. Inclusive, essa é uma questão a qual o problema da poligonal está muito atuante aqui no Paraná e no Brasil. Porque o trabalhador portuário avulso, desde a Lei 8.630 de 93, ele é regulado pela Lei dos Portos, pela Lei 8.630. Obviamente que Constituição Federal, a CLT, todas essas normas fazem parte também, mas a principal discussão é em torno da Lei 8.630. Então, esses trabalhadores todos, como que era antes, desde a colonização do Brasil, quando os portos se instituíram, Jorge, quem são os trabalhadores portuários avulsos? Os estivadores, os conferentes, os trabalhadores do bloco, consertador. Eles são os negros que saíram das senzalas e não tinham emprego e não tinham qualificação profissional, né? Não tinham estudo. Então, o que eles foram fazer? Trabalhos pesados nas regiões portuárias, Rio de Janeiro, Belém, Paranaguá, Santos. Então, eles andavam descalços e foram lá para fazer um carregamento de cargas. Eles eram uma espécie de ensacadores, assim, carregavam exatamente. sacos nas Tinha costas? até concurso de quantos sacos mais pesados, sabe, um campeonato como tem hoje de esporte, esportivo, era carregar sacas nas costas. Então imagina como houve uma evolução no sistema brasileiro, nas legislações, nas normas de segurança do trabalho, para proteger esses trabalhadores. Mas então, voltando aos trabalhadores portuários. Então eles saíram das senzalas, os negros libertos, foram para os municípios portuários e os armadores da época não tinham esse funcionário que seria o do carregamento, chapa, que carregava os sacos. O chapa era o trabalhador, uma espécie. Porque o chapa também é usado aqui no na caminhão, cidade. Caminhão. Mas ali é mais ou menos isso. Então, como o ambiente de trabalho dentro de um terminal portuário é um ambiente totalmente diferenciado, então eles passaram a ser chamados de trabalhadores portuários avulsos. Por que avulsos? Porque eles não... No Brasil não havia essa expansão, essa grande possibilidade do comércio internacional. E o Brasil, né, uma economia forte já internacionalmente no comércio, né? Então o Brasil tinha poucos
poucos navios, então era avulso, então eles trabalhavam por dia. Eles andavam descalço, depois começaram a trabalhar com chinelo de dedo. Então até nas minhas palestras é muito interessante que eu coloco essas fotos. Agora, só uma coisa, quem paga é o dono da carga ou o transportador? Então, tem uma figura que foi colocada pela Lei 8.630, que é o operador portuário, que são empresas que estão nessa seara toda, elas se agrupam e, através de um organismo chamado Órgão de Gestão Portuária, que é o OGMO, o OGMO organiza essa instituição. Esses trabalhadores, eles se organizam... E paga os trabalhadores. Eles se organizam num sindicato? Antes assim? Era o sindicato que agia como próprio empresa. O sindicato era como se fosse uma empresa de recursos humanos. Aí depois passou a instituição do OGMO em 93. E foi bem complicado porque os sindicatos não queriam passar essa missão para o OGMO. Mas a evolução dos portos, a evolução do mundo do comércio internacional levou a essa realidade. Agora, esses trabalhadores que a senhora está falando, eles têm registro em carteira profissional? Não, hoje, atualmente, depois da Lei 8.630 e agora permanece, é concurso público. Mas é um formato sui generis. Agora nós estamos falando do trabalhador portuário avulso, estivador, arrumador, bloco. O que faz hoje? Hoje, claro que eles não carregam mais sacos mas continuam trabalhando na lingada, trabalhando... O que é a lingada? Desculpa. E tem várias especificidades do trabalho. Como eu não sei, acredito que a grande maioria dos nossos alunos... Aí nós temos que fazer um detalhamento muito grande, temos que colocar filmagem, foto. Em outro momento a gente até pode marcar assim, resumidamente. Então, esses trabalhadores portuários avulsos, eles ainda hoje, eles atuam, não, claro, carregando nas costas as sacas, mas eles têm que manipular equipamentos, quando são cargas de carga geral, muitas vezes eles têm que varrer o porão do navio. Então, eles têm várias atividades, dirigir o veículo, manobrar na saída os guindastes navio, roll-on, roll-off. Tem um trabalhador portuário avulso que fica como sinalizador, que qualquer risco ali, um piso em falso, um container daquele cai, como já aconteceu, e ocorre a morte imediata do trabalhador. Então, são vários segmentos de trabalho. O trabalhador avulso, mas nós temos também os trabalhadores portuários, que são, no nosso estado do Paraná, os concursados da APA, que é do Porto de Paranaguá. Esses são concursados funcionários que têm várias atribuições. Essa autarquia. Que não é mais autarquia, agora mudou para empresa pública já faz mais ou menos um ano que mudou o sistema. Então, esses trabalhadores do porto são portuários, exercem o tipo de atividade portuária e são também ligados a leis específicas, que hoje no direito do trabalho, hoje não, há muito tempo, mas principalmente eu considero que agora, as convenções coletivas, as negociações dos acordos coletivos são muito importantes. Que delas as normas protetivas e de direitos são resguardadas para todos os trabalhadores. Agora, professora, nessa sua dissertação do mestrado, a senhora também envolveu a questão do direito do trabalho no petróleo, porque com o pré-sal está surgindo um novo tipo de trabalhador que trabalha nas plataformas, no petróleo. Eu gostaria que a senhora explicasse sobre isso também. Então, na verdade, a minha dissertação de mestrado, que até os estudantes podem acessar pela CAPES e pela Univale, onde eu concluí o mestrado, podem analisar ali, fazer uma leitura breve da dissertação. Eu trabalhei o direito do trabalho portuário e marítimo. Essa inclusão do direito do trabalhador do petróleo foi após o término da dissertação, porque como ficou muito em voga essa situação do pré-sal, etc., eu achei importante a gente começar a analisar essa questão. Inclusive, agora em setembro, estarei lá em São João da Barra, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, coordenando um evento muito grande relacionado aos sindicatos dos petroleiros, que envolve todo esse trabalho em plataforma. Então, é uma legislação também diferenciada, muito complexa, e que é importante o que eu acho para os estudantes de direito, os estudantes da gestão pública? É necessário que a gente tenha uma visão ampla dos negócios, porque está havendo uma evolução muito rápida e muito grande no cenário nacional, tanto de legislação, como de empresa, como de pesquisa. Então, nós temos que olhar
o direito e as relações de trabalho de uma outra maneira. Porque se todos pensarem em fazer a mesma área profissional, nós não temos trabalho para todos aqueles. Então, é preciso que se invista em cursos de pós-graduação, em cursos livres, no entendimento maior de alguns temas do direito, como o nosso grupo de pesquisa, que eu faço parte do grupo da Univale, da UFSC e do Rio de Janeiro. Eu dou aula no Rio de Janeiro, você sabe disso, dou aula em Recife, Belém, em Fortaleza. Dou aula nesses cursos porque nós somos poucos profissionais, mas cada vez mais as demandas e as questões de discussão, tanto na seara da gestão pública quanto na seara do direito, elas vão evoluir. E nós precisamos de pessoas que estejam vinculadas nesse ambiente, aprendendo conosco. Agora, professora Milene Zerek Capraro, em relação, por exemplo, ao direito marítimo, o trabalhador do petróleo que atua em alto mar, aplicam-se algumas regras do direito marítimo, do trabalho também a eles? Ou seja, aquelas pessoas que são Não existe embarcadas... o petroleiro marítimo, não existe ainda na legislação. A lei é antiga, da década de 60, inclusive nós estamos fazendo esse evento no Rio de Janeiro, o qual será formalizado um documento que vai para Brasília para que se modifique e se atualize essa legislação desses trabalhadores do petróleo. Porque a mesma legislação dos petroleiros aqui de Araucária é aplicada para os petroleiros de alto mar. Imagina, Jorge, não tem como. Agora, só em relação, por exemplo, claro que o direito marítimo do trabalho daqueles trabalhadores que atuam na navegação de cabotagem é diferente do trabalhador comum. Eu gostaria que a senhora fizesse Então, o que é a navegação de cabotagem? É aquela que ocorre dentro do próprio país e nos diversos portos brasileiros, as paradas. O que é a navegação de longo curso? É quando nós saímos de um país, um continente, um país e para um outro país. Então, quem é o trabalhador do petróleo? É aquele que está envolvido na extração do petróleo. Quem é o marítimo de uma plataforma? Por que uma plataforma de petróleo é uma embarcação? É um navio, porque ele é montado num estaleiro dentro do mar. É considerado uma embarcação. Um navio. Que ela vai até o ambiente onde vai ocorrer a extração e lá ou ela fica fixa ou ela fica flutuante, a plataforma. E os trabalhadores sofrem uma série de problemas em alto mar. De saúde? Quando eu dou aula para a disciplina de pós-graduação, que geralmente é pós-graduação, desses temas, eu mostro todas as situações, porque as pessoas acham bonita a propaganda na televisão, né? Não vamos dizer o nome das empresas, né? Que não fica ético, mas nós vemos lá o mar lindo e a plataforma de petróleo. Aí os colegas, porque eu fiz várias entrevistas desses trabalhadores, eles comentam com a gente: professora, doutora Milene, eles não sabem o que é uma madrugada de avalanche de chuva, como balança, o enjoo que dá, o medo que dá, porque você não vê continente, você está em alto mar, numa situação flutuante, onde qualquer faísca, qualquer problema pode haver uma explosão. Então são muitos riscos. Eles ficam, parece, uns 15 dias. Daí tem a escala de trabalho deles, que tem na norma tem os dias corretos, mas na prática nem sempre acontece. Porque como em qualquer trabalho, às vezes tem falta, você exerce tal tipo de atividade, eu exerço outro, daí faltou alguém do meu setor, eu posso voltar em terra? Não posso, vou ter que permanecer mais 2 dias. Mas a jornada básica é de 8 horas. Tem 2 formas de jornada. E tem o domingo, por exemplo, de descanso também? Lá dentro da plataforma, eles têm tem cinema, algumas plataformas têm piscina, campo para jogar, jogos, sala de jogos, mas não é, Jorge, nunca um ambiente em terra, porque como é que a pessoa vai sair dali e encontrar com a família? Não tem como, né? Você fica praticamente ilhado no ambiente. E normalmente são homens que trabalham nesses Não, hoje ambientes. tem muitas mulheres também. Também tem bastante mulher. Já. Então, mas sem dúvida que é um trabalho de muita audácia, muito interessante, né? Agora nós poderíamos voltar àquele tema que quando nós iniciamos. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa regulamentação da arbitragem no setor então até portuário. Eu comentei aqui nesse artigo, porque é bem atual, em função de que a lei 12.815, que é a nova lei dos portos, ela foi editada em 2013, mas agora em 8 de junho de 2015, houve a publicação do decreto regulamentador e agora que fala possível. Da arbitragem. Então, os contratos... Porque o que é uma arbitragem?
Importante também para os colegas e estudantes perceberem uma noção de diferenciação. No Brasil, nós temos o Poder Judiciário, que é a justiça comum, federal, estadual, né? Tem os juízes, promotores, os assessores. E temos, essa é a forma pública de gestão e dirimir os conflitos. E nós temos a forma privada, que é a arbitragem. Quando a gente paga as custas e paga o advogado para nos defender, nós estamos pagando um valor pequeno, que são as custas, porque o Poder Judiciário já é custeado pelo sistema público estadual ou federal, certo? Agora, na arbitragem, é diferente, é totalmente privado, é chamado um grupo de profissionais da arbitragem que vão dirimir aquele conflito. Só que nós temos que, no ato da contratação, já tem que estar específico que a forma vai ser arbitragem e não o Poder Judiciário. Caso a arbitragem não seja cumprida, daí nós vamos para o Judiciário somente para uma execução daquela sentença arbitral não cumprida. Mas ali também envolve relações trabalhistas ou só questões negociais? Especificamente, a lei aqui está falando das questões contratuais e também vários litígios, incluindo tarifas também. Como é algo novo, que é junho de 2015, não temos ainda casos concretos para explicar, para comentar, mas apresenta-se como uma modalidade dentro do direito, especificamente para o direito portuário, de grande importância, que, na minha opinião, apesar de a arbitragem estar difícil de ser estabelecida aí no país, você sabe que nos setores de direito imobiliário nós já temos bastante, né? Discussões bem habitual já. Então, entramos na seara do direito portuário, na qual teremos arbitragem. Por que foi necessária essa inclusão da questão da arbitragem? Porque o ente internacional, o armador, as empresas internacionais não compreendem a dificuldade e a demora da solução dos litígios no Brasil. Então, foi importante o ingresso da arbitragem no Isso setor é um campo portuário. Novo que está se abrindo para os profissionais do direito, que é não só do direito, como da gestão pública, como os gestores de empresas. Até eu coloco para você, me coloco à disposição para a gente elaborar Nós temos um outro curso que é Serviços Jurídicos e Notariais, onde temos essa disciplina de arbitragem. Bacana. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora Milene Zerek Capraro, ela que é mestre em Direito e também o tema foi Direito Portuário e Marítimo. Mas, professora Milene, você comprometida a vir numa próxima oportunidade a esse programa, justamente para trazer mais conceitos desta área do direito marítimo, do direito portuário, que é uma área que pouco nós discutimos aqui neste programa, justamente porque são poucos os profissionais. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Foi muito bom, Jorge, eu agradeço muito o convite e até me coloco à disposição para que a gente monte, de repente, 3 entrevistas aqui com resumos mais básicos e mais objetivos. Desses conceitos aí. Ok, então, obrigada. Muito obrigado, hein? Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba,
uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado que tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Gestão Pública em Debate é um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a conjuntura econômica brasileira. E para isso nós convidamos o professor Dr. Otaviano Canuto. Ele é doutor em economia, professor da Universidade de São Paulo. Ele foi vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também foi vice-presidente do Banco Mundial, foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e, atualmente, ele é diretor do Fundo Monetário Internacional. Professor Otaviano, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. Para nós é uma honra tê-lo, justamente nesse momento em que a situação econômica do Brasil não é, digamos assim, das melhores. Mas eu assistindo uma palestra sua, o senhor vê que a curto prazo, talvez mais alguns meses para o ano que vem, possa haver uma recuperação da nossa economia. Então eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessa conjuntura, das dificuldades que nós estamos passando e das perspectivas que nós temos. Perfeito, Jorge. É um prazer e uma honra minha estar aqui também. A conjuntura imediata é difícil, mas é preciso ter em mente que parte da responsabilidade dessa conjuntura em termos de crescimento econômico, em termos de emprego e em termos de expansão ser difícil é porque ela é também uma dor de curto prazo, mas como parte de um processo que lá no fim do túnel certamente o país vai estar melhor. Eu me refiro ao fato de que nesse momento o crescimento econômico no Brasil está negativo, a economia está encolhendo, por conta principalmente de uma paralisia nos investimentos privados, que reflete também nos investimentos públicos, e que reflete o estado das artes de um processo de investigação de uma estrutura de mercado que existia anteriormente, que garantia a situação de algumas grandes empresas, e na medida em que a descoberta dos diversos esquemas que permitiam essa organização estão desmoronando, essas empresas que ocupavam já um lugar importante na economia brasileira, elas estão numa situação de desarranjo, algumas delas em concordata, as fontes de financiamento estão paralisadas,
Alguns, operacionalmente, elas estão confusas, até porque alguns executivos importantes estão enfrentando processos judiciais. E, inevitavelmente, em tais circunstâncias, esse conjunto de empresas, que, como eu disse, adquiriram um peso grande na economia brasileira, estão prostradas. Esse conjunto de empresas está em fase de revisão. Ao mesmo tempo, os potenciais novos participantes nesses mercados estão esperando um pouco, pagando para ver o que acontece. Por isso que o PIB brasileiro, esse ano, vai encolher alguma coisa entre 2,5% e 3%. Agora, tem o lado positivo que eu estou mencionando, é que pode-se presumir que, de agora por diante, a relação entre o gasto público e o resultado em termos de provisão de serviços por parte do setor privado via setor público, a relação entre custo e qualidade vai melhorar muito, porque se terá mais concorrência, se terá menos esquemas para garantir receitas extraordinárias e assim por diante. Essa conjuntura é difícil, por isso, além do fato de que há alguns remédios de curto prazo que o governo tem que implementar, que também são correções que estão exigindo, que estão colocando essa pena no curto prazo. Eu me refiro à necessidade de correção de preços administrados que andaram fora de linha durante muito tempo. O preço da energia estava artificialmente baixo, o preço da gasolina estava defasado em relação ao preço do petróleo internacional, o preço dos produtos domésticos em relação aos do exterior, que é isso que é afetado pela taxa de câmbio, também essa relação estava fora de lugar, e pelo menos nesse aspecto da correção dos preços administrados, ainda que no imediato, nesse ano difícil, leve a um choque inflacionário, e a inflação que vai ser medida acima de 9%, desde que não haja continuidade, propagação, dá para ver que o ano que vem a gente já tem uma inflação se aproximando do centro da meta e com os preços no lugar. E, por último, há que se fazer também algo em relação à deterioração no quadro fiscal, nada extraordinário, mas algo que comece a recuperar a confiança que os agentes privados têm quanto ao setor público colocar as coisas em dia. Então, 2015 está sendo um ano difícil por isso, mas eu creio que, na medida em que esses ajustes tomem lugar, recupera-se a confiança, a desvalorização cambial vai ajudar as exportações brasileiras a aumentarem e a economia pode começar a sair dessa situação incômoda já a partir do ano que vem. Agora, professor Otaviano Canuto, isso que nós estamos vivendo agora é mais fruto também de uma crise política que reflete na economia ou há alguma coisa de errado nos fundamentos da economia brasileira, que até pouco tempo atrás era baseado mais no consumo, no crédito das famílias principalmente? Como é que o senhor analisa essa situação? As duas coisas. É evidente que o processo de ajuste nas estruturas de mercado durante o processo de investigação da Lava Jato também contaminou, também mexeu com o lado político. E essa crise política, ela está, evidentemente, que todo e qualquer investidor privado pensa duas vezes, resolve esperar um pouco mais para tomar alguma decisão de investimento, para ver onde é que vai parar a coisa. E quando o investidor privado para de fazer investimento, a economia desaba. Então tem uma interface entre a dinâmica política e a econômica, além de, evidentemente, numa situação de crise política, de confronto político, fica mais difícil para o governo ter o Congresso apoiando nas medidas que precisa para, como eu disse, consertar a coisa fiscal. Agora, trata-se tudo de um problema conjuntural, de um problema político, de um problema de... não. Na verdade, a economia brasileira teve anos maravilhosos, no novo milênio, um período de crescimento para os padrões recentes na história brasileira, um crescimento elevado, um crescimento com inclusão social. É importante realçar
que enquanto a economia, na média, estava crescendo 4 ou 4,5% ao longo de um período substancial, é importante observar que a parte de baixo da pirâmide, a camada dos 20% mais pobres, estava tendo a sua renda crescendo a um ritmo ainda muito maior do que esse. A média era 4,5%, mas na verdade a base da pirâmide estava crescendo em níveis chineses, estava crescendo a 6%, 7%. Esse período foi um período longo, proveitoso nisso, mas também que se exauriu, porque a partir do momento em que a mudança sustentável, sólida, no patamar de endividamento de famílias subiu, alcançou um certo patamar, não dá mais para continuar crescendo a economia pura e simplesmente via consumo de coisas que começam a empilhar em casa. Além do que também, o Brasil foi beneficiado por um longo ciclo com preços de commodities em alta. Isso diretamente alimentou na veia o crescimento econômico brasileiro, mas como esse ciclo chegou ao fim, os preços chegaram a um certo topo entre 2008 e 2011, agora vem um período de vacas magras, em que a economia tem que se ajustar a uma realidade em que os preços de commodities já não ajudam mais. Então tem algumas questões que se exauriram e que recolocam na pauta os velhos problemas estruturais que ficaram em segundo plano enquanto a economia estava funcionando bem, mas que a gente tem clareza de que para que a economia brasileira volte a crescer, nós vamos ter que enfrentar não apenas o curto prazo, mas também abordar alguns desses problemas estruturais que estavam lá latentes. Agora, professor Canuto, o senhor como diretor do Fundo Monetário Internacional, outras crises que o Brasil enfrentou há alguns anos atrás, me parece que eram mais graves, porque nós tínhamos que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI. E agora, pelas informações que nós temos somos credores do próprio Fundo Monetário. O senhor acha que esse período de crise que nós estamos vivendo, com desemprego, com, digamos, dificuldades na gestão da máquina pública, ele vai ser mais curto do que os outros? Eu diria que, em vários aspectos, o Brasil hoje está numa posição melhor do que em outros momentos de crise no passado. Você apontou bem agudamente um deles. Nas crises anteriores, o país estava em situação frágil de balanço de pagamentos, de reservas, e por isso mesmo foi obrigado a recorrer a pacotes de ajuda do Fundo Monetário Internacional. Não é o caso hoje em dia, há um colchão de reservas substancial, e o próprio fato de que a taxa de câmbio está mudando, que o real está se desvalorizando, já está apontando na direção de ajuste na balança comercial, com as exportações subindo, encolhendo importações. Além disso, o nosso sistema bancário hoje, inclusive o próprio sistema bancário que é público, está numa condição de solidez que não foi o caso em outras experiências no passado. Esse é o lado, digamos assim, mais benigno do país estar numa situação mais resistente. O que coloca o desafio hoje, principalmente, no enfrentamento da questão fiscal. O país deu vários avanços em termos de institucionalidade, estabeleceu a crise da virada dos anos 90 para o ano 2000. Foi uma crise que propiciou a emergência, como nós sabemos, da lei de responsabilidade fiscal, de um programa de saneamento das finanças estaduais, que deu um fôlego muito grande em termos de saúde ao sistema público brasileiro ao longo do novo milênio, mas esse processo não se completou, porque aquilo foi um grande começo, mas há coisas a fazer. A gente tem que caminhar em direção a como fazem outros países, ao estabelecimento de regras mais claras do que fazer, de evitar que os gastos públicos aumentem no período de vacas gordas, para que haja folga a ser utilizada sem colocar em risco
a situação fiscal em momentos de vacas magras, como que estamos vivendo agora. Então, há muito que avançar na área fiscal. Há também um fato que a gente tem que... Esse é um fato, que, com boas intenções, frequentemente, se foram introduzindo no gasto público brasileiro vários mecanismos que estão colocando automaticamente a despesa pública em crescimento. Se ninguém fizer nada, a despesa pública brasileira cresce ano a ano e cresce substancialmente, por vários mecanismos que estão lá. Aposentadoria, os regimes de correção de salários transmitidos à parte do gasto público, subsídios embutidos em várias áreas. E essa expansão do gasto público, ela não foi tão problemática enquanto o fator externo e o cenário interno de crescimento eram favoráveis, como eu estava descrevendo, porque aí, mesmo assim, o gasto público foi subindo a cada ano. Em 20 anos, o gasto público, como proporção do PIB brasileiro, subiu 10 pontos percentuais. E a contrapartida disso foi o aumento na carga tributária para evitar a quebra do Estado. Só que quanto mais você aumenta a carga tributária, a partir de um certo ponto, você sufoca o setor privado, você impede o crescimento, o investimento e assim por diante. Então, o país tem que olhar, abrir essa caixinha aí do setor público e revisar várias dessas coisas que estão lá embutidas, pegar assim, então, olha, isso aqui justifica porque isso aqui de fato está beneficiando o combate à pobreza, está ajudando o pessoal de base da pirâmide? Ótimo, então mantém aí. Isso aqui justifica porque a parte pública na provisão de infraestrutura, naquilo que é necessário para o setor privado florescer? Yes, ok, então mantém. Agora, tem um bando de outra coisa que não justifica nem por pobreza, nem por infraestrutura, mas que está lá porque isso foram ganhos, conquistas que foram obtidas ao longo do ano, que já perderam a funcionalidade, mas que permanecem lá por conta de grupos de interesse. Essas têm que dar luz, tem que botar a luz nelas e contar com o apoio político para acabá-las. Para, como eu disse, reverter essa tendência crônica que está de elevação do gasto público, porque senão, caso contrário, daqui a pouco o gasto público vai ser 100% do PIB, e aí mata a economia. Agora, professor Canuto, o senhor é atualmente diretor do Fundo Monetário Internacional. Aqui na América Latina, a maior parte dos países estão vivendo uma situação razoável. Temos a situação da Argentina, também a Venezuela, que está numa situação mais difícil. De um modo geral, essa crise que nós estamos vivendo aqui, ela tem as suas origens lá em 2008, 2009, e o mundo já está vencendo essa crise, só que para nós chegou mais tarde, chegou agora em 2015? Em vários aspectos, sim. A resposta é sim à sua pergunta, porque, de uma certa maneira, o Brasil, assim como outras economias emergentes, assim como outras economias que não estavam no centro da crise, e que tinham adquirido, por boa gestão macroeconômica nos anos prévios, um espaço para isso, elas todas, Brasil, Rússia, Índia, Turquia, China, deu nome, África do Sul, elas todas, como o Brasil, puderam responder contraciclicamente. Usaram o estoque. O problema é que esse tipo de ação contracíclica, ela funciona uma vez. Ela serve para ganhar tempo. Mas enquanto essa ação contracíclica está sendo implementada, há que se pensar, opa, agora o que é que eu vou fazer da próxima vez, como é que eu vou entrar em um outro salto. De uma maneira ou outra, nós não fizemos isso. Até houve a tentativa, que foi a tentativa de disparar um processo novo, um novo ciclo de crescimento, dessa vez com base em investimentos, mas eu diria que a forma com a qual se foi tentada, com controle de preços, com frouxidão fiscal, com frouxidão parafiscal, com recursos do Tesouro simplesmente alimentando o crédito subsidiado, não funcionou. Nesse sentido, se a gente for comparar com os vizinhos têm uma história que ilustra justamente isso que eu estou dizendo. Você tem países como Chile, Colômbia, Peru,
que não esbanjaram, que não se deixaram levar pela euforia. E mantiveram seus regimes fiscais em ordem, tiveram uma gestão macroeconômica não populista. Esses países hoje estão bem, ou pelo menos eles estão conseguindo, estão também sofrendo, porque são produtores de commodities e estão, como todo mundo que produz commodities, sofrendo o efeito do preço. Mas eles não estão em situação de crise porque não há dúvida quanto à solvência fiscal, porque eles puderam afrouxar suas políticas monetárias, ou estão em processo de, sem precisar colocar qualquer dúvida quanto à credibilidade e assim por diante. Enquanto que outros países tiveram mais populismo durante o apogeu e agora estão com dificuldade de ajustar. O Brasil, de uma maneira, certa maneira, está no meio desses dois casos extremos. Mas o que a gente sabe claramente é que, por isso que eu disse, tem que ter o remédio de curto prazo, porque não há futuro sem um remédio de curto prazo, ou o futuro vai ser muito pior sem um remédio de curto prazo. E tão logo quanto possível, o país abrir uma discussão da agenda estrutural para, lá adiante, voltar a crescer de modo sustentável. Na década de 90, se falava muito, inclusive muitos artigos acadêmicos, e, aliás, o senhor tem uma vasta produção acadêmica, estive olhando o seu currículo Lattes, de causar inveja. São dezenas de artigos, teses, dissertações que o senhor coordenou, livros. Se falava muito... No meu tempo de academia. E falava-se muito do consenso de Washington. Isso ainda é discutido lá no FMI ou é uma coisa já mais do passado? Que bom que você fez essa pergunta. O consenso de Washington, na verdade, eu inclusive conheço o economista que escreveu o texto que consagrou a expressão, né? Foi ele que colocou o consenso de Washington. É uma figura, essa ideia do consenso de Washington, uma figura assim dessas criadas que serve muito bem como espantalho, né? Como se fosse assim, como talvez assim uma conspiração em Washington onde foi decretado. O que está escrito lá, o decálogo de coisas que o professor Williamson escreveu numa discussão de ministros, era mais ou menos a opinião convergente de vários dos ministros da época sobre um conjunto de práticas de boa gestão macroeconômica que, o que ele achava na época, estavam claramente começando a aparecer como resultado da convergência de aplicação de políticas na América Latina. Mas é só isso, um quadro geral. Em um certo sentido, tudo que está dito lá por ele continua. Sim, mas o FMI aplica essas políticas ainda ou não? Olha, outra coisa também muito, muito interessante, FMI, o Banco Mundial, principalmente o FMI, eles servem de bode expiatório. Servem frequentemente de bode expiatório, nos seguintes termos. O FMI é um fundo, ele empresta no curto prazo, e ele é obrigação fiduciária, se o staff não fizer o que eu vou dizer, e nós que somos do bode vamos cobrar dos caras, ele tem que criar condições no contrato, como em qualquer contrato de financiamento, que aquele dinheiro volte para o fundo. Correto. Se não, quebra o fundo. O fundo quebra. O fundo teria quebrado nos seus primeiros 5 anos de existência. Sim. Pois bem, então, como credor, como acontece com qualquer credor, se você vai ao fundo, eu preciso do dinheiro do fundo. Primeiro, tem que ter as condições estipuladas no contrato para ter dinheiro de volta. Segundo, tem que, se o fundo tem uma opinião do que é que o país precisa fazer para voltar à normalidade, é claro que, como credor, o fundo põe essa visão. Não tem sentido o Fundo Monetário emprestar dinheiro para um país e dizer assim, eu não acredito em nada do que você está me dizendo que vai fazer para o seu país curar da crise, mas estamos aqui o dinheiro de qualquer jeito. Não existe isso. Ninguém é obrigado a ir ao fundo. Completando uma coisa. Frequentemente, eu vi isso no tempo em que eu trabalhei, não com o Brasil, trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu trabalhei como vice-presidente do Banco Mundial. Muitas vezes, em muitos países,
o Fundo Monetário também vira o bode expiatório para o político local. O governante sabe que tem que fazer o remédio amargo e aí cai na tentação de, olha, não sou eu não, é o FMI, tá certo? Que está exigindo que eu faça. Fazendo não, porque o FMI não faz. Eles têm que lembrar, FMI não é um país. Sim. Banco Mundial não é um país. Quem executa as coisas não é o FMI ou o Banco Mundial. Não é o técnico do fundo que vem aqui e toma o lugar do Ministério da Fazenda, tá certo? Do país. É o país que faz. Tem que... e mais, o que se aprendeu ao longo do tempo é que ou o país acredita naquilo que está fazendo ou não dá certo. Agora, professor Otaviano Canuto, o senhor escreveu há 20 anos um livro em que o senhor fazia uma comparação entre a economia brasileira e a economia da Coreia do Sul. E a Coreia, nós sabemos, teve todo esse desenvolvimento, é um dos países de ponta. O que aconteceu que aqui no Brasil não deu certo? O que eu propus nesse meu livro, publicado no final, em dezembro de 94, continua válido a meu juízo. O segredo está na relação entre setores público e privado. Lá também houve e há suporte pelo setor público a segmentos ao setor privado. Só que a regra lá, historicamente, foi aquele que faz as coisas corretamente, o vencedor, o que investe em aprendizado tecnológico, o que investe em capacitação competitiva no exterior, continua recebendo os subsídios. Aqueles que não optarem por fazer isso, ou que não conseguirem fazer isso, morrem. Estão fora do mercado. Estão, vão à falência, são engolidos pelos outros. Isso sempre dirigiu o cálculo, o raciocínio, a decisão de investimento, de alocação de recursos pelos beneficiários do setor privado em direção a dominar a tecnologia, em direção a adquirir competitividade. E, em um determinado momento, inclusive, quando o modelo anterior se exauriu, a Coreia saltou para um outro tipo de modelo e continuou progredindo, que é o que acontece nos 21 anos depois. No Brasil, você tem uma coisa que é a seguinte, ou teve, ou pelo menos ainda continua sendo na cabeça de muita gente. Se for vencedor, se der certo, se conseguir lucro, etc. e tal, maravilha. Então, ajude-se. E se não conseguiu, o governo salva. Aí você tem esse padrão inverso de ajuda aos vencedores e ajuda também aos perdedores. Ora, se eu sou um empresário, se eu sou um capitalista, a minha lógica é o seguinte, ao invés de eu trabalhar com margens de lucro mais baixas, ao invés de eu gastar os recursos que sobrarem para contratar engenheiro, para desenvolver tecnologia, para me capacitar a concorrer, quem quer que seja lá fora, etc. e tal, muito melhor é o seguinte, eu usar os meus lucros elevados, usar aquilo para adquirir outros patrimônios que não necessariamente tenham a ver com o meu negócio, para que eu possa ampliar ao máximo a gama de setores com os quais eu tenho relação com esse Estado benevolente, com esse Estado que como eu disse, socializa perdas e assim por diante. Então, a lógica é uma lógica, eu posso resumir numa frase. Frequentemente, para uma empresa brasileira, o departamento de relações institucionais é muito mais importante que o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Então... Agora, a solução para isso? Sim. Racionaliza, volta àquela questão estrutural que eu mencionei. Racionaliza e põe um critério de resultados naquilo que sai do setor público para o setor privado, primeiro, e expõe a economia brasileira a mais concorrência no exterior. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Dr. Otaviano Canuto, ele que é diretor do Fundo Monetário Internacional. Infelizmente, professor, eu gostaria de ter mais tempo para nós continuarmos essa aula, mas eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos em todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.